Olá, olá a todos, bem-vindos a mais uma live do Poesia Pra Quê? Hoje vamos receber aqui, daqui a pouquinho, a minha queridíssima tia familiar Jane, que estará comigo logo mais, aguardando aí vocês chegarem. Hoje nós vamos falar sobre psicanálise e poesia. Estou sendo avisado aqui dos ajustes finais de luz. Ok. Canal. Olá, já chegando as primeiras pessoas. Oi, Valquíria, tudo bem? Já chegou aqui a nossa convidada especialíssima. Vamos recebê-la hoje. Estamos aguardando bastante gente chegar. Também estou bastante na expectativa por essa live. Oi, Ju. Letícia, olá, tudo bem? Pessoal já chegando. Tem-se já. Vendo aqui a Jane, olá! Oi, Rafa, tudo bem? Não a ouço o que está acontecendo. Você não está me ouvindo? Não? Oi, eu não consigo ouvi-la. Você consegue ouvi-la, Jane? Não me ouve? Espera aí. Olá, Patrícia. Não ouço nada. Eu já sei por quê. Está me ouvindo, Rafa? Pronto! Por algum motivo, eu inverti as entradas de microfone e fone de ouvido, né? Problemas técnicos, é a idade. Então eu posso colocar meu fone de ouvido. É a idade, a minha no caso, que está prejudicando. Olá a todo mundo que chegou aqui, a Patrícia, a Letícia, a Ju, Valquíria, bem-vindos todos. Hoje a gente vai ter um papo maravilhoso aqui com a Jane, essa psicanalista linda, e que eu tenho a sorte de ser minha tia, além de tudo. Eu tenho sorte de ser sua tia, né? Então, eu tenho sorte de ter uma família. Como eu já apresentei né, a quem ainda não conhece, a minha tia Jane, né? A gente vai chamar ela de Jane aqui. Ela é autora de um livro chamado Autoajuda Não Existe. Mas que título pretensioso. Enquanto as pessoas chegam, conta pra gente por que isso. Então, quando eu comecei a clinicar, eu percebia que as pessoas tinham bastante resistência à terapia. Muita resistência, né? Até hoje isso é uma grande verdade. As pessoas resistem porque têm a sensação de que fazer terapia é uma fraqueza, né? Eu não preciso disso, eu consigo vencer. E muitas pessoas compram livros de autoajuda, na intenção, provavelmente, de se autoajudar. Mas qualquer transtorno psíquico, ele é impossível de ser curado, de ser resolvido. Ele tá bonito, Ju, pode deixar. De ser vencido sem a ajuda de um profissional, né? Isso é fato. E aí eu comecei a pensar, mas por que tanto livro de autoajuda se autoajuda não existe? E eu resolvi colocar esse título, porque, na minha opinião, a autoajuda não existe. A ajuda tem que sempre vir de fora. Né? É uma iniciativa da própria pessoa, mas ela precisa de um condutor para isso. Uhum. Isso é interessante porque, assim, o Freud, o pai da psicanálise, né? Aí a gente tem o livro ali da Jane. Onde acha esse livro? Se você quiser sortear um exemplar aí para quem ficar até o final,
Depois você pega o endereço da pessoa e a gente manda pelo correio, tá? O livro Olha, pode, perfeito. Ó, o livro pode ser que surpresa comprado. maravilhosa, gente. O livro pode ser comprado na editora, né? A editora Gato Preto deve entrar daqui a pouco aí, já foi comunicado, ou no meu Instagram, ou no meu Facebook, tá? Eu tenho alguns Legal. exemplares ainda. E esse aqui vai ser Maravilha. sorteado, aí você sorteia, tá bom? Perfeito. Olha, Não me essa até eu siga. fui pego de surpresa. Então, gente, compartilhem essa live, porque eu vou fazer o seguinte. Quem tiver no final dessa live, agora são... No finalzinho mesmo, eu vou anunciar, a gente vai ver todos os nomes que estão presentes na live e vamos fazer um sorteio, vamos fazer uma numeração. Depois que terminar essa live, eu vou pegar e vamos abrir uma nova live só para fazer o sorteio, tá? Para não atrapalhar aqui a dinâmica da nossa conversa. E vocês que estiverem aqui até o final vão poder ganhar esse livro da Jane Autoajuda. Não existe. Olha que maravilha. Mas olha, até o final da live, tá? Então, bora pro conteúdo, que hoje tem muita coisa. Eu acho que a gente vai ter que marcar outros encontros, porque como vocês vão ver, a conversa com ela é interessantíssima, é infindável. Eu, quando estou em São Paulo, metade do tempo que eu encontro a minha tia Jane, eu estou lá no quarto dela, conversando sobre a vida, o universo e tudo mais, né? Eu queria agradecer por um livro também, já agradeci pelo seu, mas eu ganhei isso aqui no meu aniversário, em 2017. É a biografia do Freud, do Peter Gay. É a maior biografia dele. Ganhei do meu amigo André Morelli, que vai estar com a gente semana que vem. Ele é psicólogo, né, de viés psicanalítico, mas não é um psicanalista. E como ele sabe que eu amo muito esse velhinho aqui, ele me deu essa biografia do Freud, do Peter Gay, que eu ainda não consegui terminar de ler, mas que me ajuda bastante e vai ajudar bastante a gente, talvez, na live de hoje. E uma coisa que eu queria até dizer para vocês, né, para vocês que estão aqui, esse autoajuda não existe, isso tem tudo a ver com a psicanálise, porque o próprio Freud, ele escrevia para um amigo dele chamado Flies, né, escreve Flies, contando aí, era quase como terapeuta dele ali, conversando as coisas internas dele. E ele disse exatamente isso, é impossível ele atingir as coisas que estão mais íntimas dele, porque existiam instâncias psicológicas que bloqueavam isso, que na psicanálise a gente chama de superego, ou seja, o inconsciente dele está escondendo coisas dele, então como é que ele mesmo vai conseguir acessar isso, né? Por isso que a autoajuda, ela é importante a gente se ajudar, mas isso só vai até um ponto, né? Chega em alguns pontos aí mais profundos que nem o Freud, que é o pai da psicanálise, conseguia atingir, né? Então isso, por exemplo, quando a filha mais nova dele falece, ele tem um luto diferente, ele vai contar para o Flies que ele não sabe o porquê que esse luto com ela era tão diferente, né? Porque provavelmente tinha alguma coisa ali bem profunda que nem o Freud conseguia acessar e ele também precisava de análise. E aí eu já te pergunto, Jane, psicanalista precisa fazer análise ou ele já tem todas as respostas para si? Não, faz parte do nosso protocolo de atendimento fazer análise, né? Eu sou psicanalista desde 2009, eu faço análise desde 2009. É o que a gente chama de tripé da psicanálise. Eu atendo, eu me submeto à minha análise pessoal e a uma supervisão. Então, eu tenho, além da minha análise pessoal, eu tenho um supervisor que me acompanha, porque pode existir algum conteúdo do meu paciente que seja meu também. Então, eu preciso trabalhar esse conteúdo do meu paciente. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar fácil, tá? Vem um paciente e ele tem sérios problemas com a mãe, né? Todo mundo tem problema com a mãe, né? O mundo inteiro tem problema com a mãe. E aí, eu não resolvi o meu problema com a minha mãe. O que começa a acontecer? Eu começo a ter uma identificação com o paciente. Então, como que eu vou dar uma devolutiva para o meu paciente se eu ainda não trabalhei esse meu conteúdo? Por isso que é obrigatório ter análise pessoal e a supervisão. Então, eu não me autoanaliso, né? Lógico que a gente faz uma autoanálise da gente, mas ela não é conclusiva, né? Nunca é conclusiva, né?
Ontem a gente falava aqui um pouquinho sobre a questão da dúvida e das certezas, né? Eu contei um pouquinho sobre o meu processo de entrada nas ideações suicidas e de saída também. E uma das coisas que eu trouxe aqui, para quem estava ontem, quem não estava pode acompanhar a live, ela está salva lá aqui no meu Instagram, tá? É que eu tinha muitas certezas a respeito da minha autoimagem. E eu resolvi isso com a dúvida, né? Então, o que me salvou, de certa forma, foi a dúvida, foi dar o benefício da dúvida para mim, né? E eu me lembro que nós conversamos um pouquinho sobre a questão do encontro com o eu, sobre o encontro com quem a gente é. E essas certezas, eu tinha muita certeza sobre mim mesmo, e de repente eu comecei a aceitar essa dúvida a meu respeito, né? A ter outras interpretações. A psicanálise, às vezes, quando a gente fala de análise, muita gente pensa em teorias que dão certezas sobre a gente. Um exemplo, por exemplo, é como as pessoas enxergam o signo, né? Ah, eu sou assim porque eu nasci em tal dia, ou porque eu tenho um ascendente tal. A psicanálise, ela traz respostas definitivas, assim, tipo, você é isso, é esse rótulo, não muda mais, vai ser sempre assim? Ou ela é aberta, permite a mudança das pessoas? Como que funciona isso? Somos seres mutantes, né, Rafa? Desde a hora da concepção até a hora da morte, somos mutantes, né? O que eu sou hoje não é, com toda certeza, a mesma pessoa que eu era ontem, né? Algo acontece que me muda, que me transforma, e eu tenho que admitir essas mudanças em mim, né? E é exatamente esse o encontro com o eu. Quando é que eu me encontro com o meu eu? Quando eu admito que eu mudei, que eu mudo e que eu estou aberto a mudanças, né? Então, eu costumo dizer que quem se define se limita, né? Eu escuto muita gente falar assim, eu sou assim, eu não vou mudar. Bom, é uma escolha sua, ser assim e não mudar. Só que ser assim e não mudar, vai chegar uma hora que você vai se sentir diminuído, porque você não avançou. O que é o caminho da vida, senão a nossa evolução, o nosso crescimento? Perfeito. Porque tem muita gente que diz assim, eu sou assim, eu tive um trauma de infância, eu tive um pai ruim, eu tive uma mãe ruim, então eu sou assim por causa disso. E aí eu tenho um trauma, tive um trauma, e isso nunca vai conseguir ser resolvido, né? E muita gente acha que isso tem a ver com psicanálise, porque para a psicanálise, a gente sabe que a geração, né, da personalidade acontece na infância, nas relações que a gente tem na infância. Mas algumas pessoas entendem que por causa disso, você está sempre preso ao que aconteceu na infância e não tem possibilidade. Então, se eu tenho entre relacionamentos abusivos porque eu tive um pai abusivo e não tem jeito. A única coisa que eu tenho que fazer é aceitar essa condição e não tenho o que fazer. Está errado, né? Na minha opinião, está errado. Tudo tem o que fazer, né? Basta eu querer fazer, né? Eu não sou aquilo que fizeram comigo, eu sou aquilo que eu faço com o que fizeram comigo, né? Eu posso ser uma pessoa vítima ou eu posso superar a minha dor e me transformar no que eu me transformei. Numa pessoa que deixou de ser vítima e passou a ajudar outras vítimas. É isso que eu me transformei, né? Eu não tive uma infância de princesa. Eu tive uma infância normal, para a minha época, né? Onde os pais eram extremamente rigorosos e onde castigos físicos até eram considerados como educador, né? E nem por isso eu falei, não, eu fui tratada com violência, eu vou tratar com violência. Não, eu escolhi outro caminho. E existem os caminhos que a gente pode escolher. Só depende da gente. Tudo depende da gente, né? Essa é uma mensagem muito potente no Setembro Amarelo para a gente entender que nós não estamos presos a um passado, mesmo que esse passado tenha sido ruim, né? Não. E aí já fica a dica para procurar análise e ajuda psicológica. Eu tive bastante essa ajuda
que existem possibilidades de mudança. Então, se você está numa posição como a que eu comentei ontem, né, com certezas absolutas de que sua vida é inviável, ou de que nada vai mudar, e que você não tem jeito, ou qualquer coisa assim, a psicanálise está aí para mostrar que isso não é fato, né? Não, não é fato. Isso é um acontecimento da vida que pode ser resolvido, né? Que deve ser resolvido, na verdade. Basta que a pessoa tenha a iniciativa de abrir essa porta e resolver trilhar esse caminho do autoconhecimento e da mudança. Né? E aí vem uma outra coisa interessante que a gente já trazendo aí, né, para a poesia, que é a questão das interpretações. E nisso nós temos uma pergunta que foi feita, deixada para a live hoje, a respeito disso. Tá? Então, contextualizando, o Freud ele foi importante porque ele foi o primeiro a dizer que existe um mundo externo e um mundo interno, né? Que é o reino do inconsciente, que é baseado nas percepções. Então, eu percebo o mundo de acordo com esse meu universo interno, não o contrário, né? Então, a supremacia não está no fora, né? É o meu olhar, a minha estrutura que interpreta o lado de fora. E é exatamente isso que a poesia faz. A poesia é uma interpretação, né, do mundo com base no sentimento. E nós tivemos uma pergunta muito boa falando do papel dos sonhos, né, nisso tudo. A principal obra do Freud foi a interpretação dos sonhos. E muita gente acha que a interpretação dos sonhos é assim: eu sonhei com um cachorro, significa isso, aquilo, aquilo outro. Né? Como que funciona isso para a psicanálise? Qual que é o papel dos sonhos que ele tem e da imaginação em geral para a nossa vida, digamos assim? Isso influencia a forma como a gente vive aqui do lado de fora, relacionamos com os nossos pares? Isso muda a nossa interpretação do mundo? Os nossos sonhos, como que funciona? Os nossos sonhos, eles são mensagens do nosso inconsciente, né? Como o acesso ao inconsciente só é possível através da psicanálise, e a psicanálise usa o acesso ao inconsciente com inserções, né? São feitas inserções na pessoa, inserções de fala, de questionamentos, não questionamentos verbais, mas questionamentos de acordo com o histórico que o paciente traz naquele dia. Ele traz uma história. Hoje me aconteceu isso, isso, isso. E o psicanalista vai pontuar esses acontecimentos porque ali tem mensagens. Os sonhos são exatamente essas mensagens. E quando a gente dorme, o que acontece? O nosso ego, ele dorme também. E aí, o id, que é o inconsciente, que é o nosso lado inconsciente, ele aproveita para mandar mensagem, né? E o nosso cérebro, ele é tão inteligente que ele forma um sonho pegando cenas do cotidiano, pegando a mensagem subliminar que ele quer passar e personagens, né? Nós temos um arquivo de memórias, então o nosso cérebro, ele monta uma história. Em toda história de sonho, existe uma mensagem do nosso inconsciente. E aí, quando a gente conta esse sonho para o psicanalista, o analisado, né, o paciente, no caso, o analisado, e o psicanalista vai fazer o quê? Vai interpretar esse sonho de acordo com o momento em que a pessoa está vivendo, de acordo com o histórico dele, com tudo aquilo que ele já falou, com tudo aquilo que ele está trazendo na sua análise pessoal. E é uma interpretação. Então, os sonhos têm tudo a ver. E o que é um poeta, se não alguém que sonha acordado? O poeta sonha acordado. Ele coloca no papel o sonho dele. Então, quando ele escreve, ele está transmitindo para o papel a mensagem do inconsciente. Sim, e é interessante que a lógica do sonho e a lógica da realidade são diferentes, né? Completamente diferentes. Não tem nada a ver. Eu sonhei que eu estava andando de mão dada com alguém num lugar bonito, lindo, maravilhoso. Talvez isso não tenha nada a ver com realidade.
mais cedo a gente conversou sobre psicanálise e arte, né? E eu me lembrei do Salvador Dalí, o pintor espanhol, aí do comecinho do século XX, e ele foi o maior nome de uma escola de arte chamada Surrealismo. E para o Salvador Dalí, o século XX iniciava a era de Freud, a era da psicanálise. E os quadros do Dalí, a gente está acostumado com aquele dos relógios derretidos, né? Mas ele tem vários outros ali que aparecem imagens, às vezes desconexas, esquisitas, e que o Dalí colocava como se fossem imagens dos sonhos. Então, por exemplo, ele gostava de colocar a imagem do rosto dele sem boca, né? No caso do Salvador Dalí. Aquela imagem mental dele era do sonho, e ele colocava aquilo no quadro, né? Essa é a ideia do surrealismo. Mas como que, sendo a lógica do sonho tão difícil, tão diferente na verdade, diferente da realidade, como é que ela influencia a gente na realidade? Ela influencia a gente na realidade no momento em que a gente confunde realidade com sonho. A gente confunde a realidade com o sonho. Então, quando a gente não está preparado para entender os nossos sonhos, as mensagens inconscientes que está sendo transmitido, por que o Dalí não tinha boca? Talvez porque ele fosse uma pessoa que ele não conseguisse falar. Ele não expressava a vontade dele pela fala. Ele expressava aquele mundo interno derretido na pintura e não na fala. Né? Ele tinha uma tristeza intrínseca que ele não transportava para fora, pela fala. Né? Então ele não tinha boca. Você concorda? Quem não tem boca não fala. Sim, e talvez essa questão, né, dele da boca, porque normalmente ele tinha um bigodão, né? O Dalí, ele tinha aquele bigode enorme. Para quem não sabe, o Salvador Dalí, La Casa de Papel, era aquela foto, né? Aquele cara com bigodão, ele é o Salvador Dalí. E ele tinha aquele bigodão, mas sempre que ele pintava ele mesmo, o rosto dele aparecia meio deformado e sempre sem boca. Né? Talvez fosse essa questão da fala. Exatamente. Né? Eu pensei numa coisa, por exemplo, que é aquele ciúme do sonho, né? Que tem muito esse sonho premonitório. Eu sonhei que fulano... Eu tenho amigos que falam que outro dia ele acordou e apanhou da namorada porque a namorada sonhou que ele estava traindo ela. Né? E aí ela trouxe essa realidade do sonho para a realidade. Né? Sonho é um desejo. Esse é um tipo de mal interpretação? Não, o sonho é um desejo. O sonho é um desejo. Eu não posso analisar o sonho dela, tá? Vou sugerir. Talvez ela gostaria de não tê-lo como namorado mais. Se ele me trai, eu posso desmanchar o meu namoro com ele, porque eu tenho um motivo. Então, eu sonhei que ele está me traindo, eu acordo e bato nele. Esse é um exemplo de confusão, né? Do sonho, da realidade interna. E a dificuldade das pessoas leigas entenderem a psicanálise é porque a psicanálise ela usa o invertido como sinal. Então, mas eu não queria terminar com o meu namorado. Conscientemente, não. Se ela for usar só a razão, ele é um cara legal, ele é isso, ele é aquilo. Mas a gente não sabe o que tem no inconsciente da pessoa. A gente só sabe quando ela está no divã, ou agora não mais no divã, né? Estamos na era digital e eu atendo online, né? 99% dos meus pacientes são online. Então, quando eu estou numa consulta com o meu paciente, eu consigo entender algo do inconsciente dele, porque ele me traz isso e eu entendo isso e ele passa a entender também. Do contrário, ninguém sabe o que vai no inconsciente do outro. Mas a psicanálise não descarta a mensagem inversa. A psicanálise não descarta nenhuma mensagem. Ela analisa todas. Esse eu acho que é um ponto muito importante de conexão entre a psicanálise e a poesia, né? Como eu falo lá no Poesia para Cast 2, a gente aprendeu que a poesia é uma linguagem aberta, que permite várias interpretações e vários caminhos interpretativos.
nem todos, obviamente, são válidos, porque você precisa seguir as pistas que o poema te dá. Sim. Então, algum poema, por exemplo, essa questão da negação acontece muito. Tem um poema que ele nega, que ele fala uma coisa, mas a estrutura do poema é feita de uma maneira a negar aquilo que ela está falando. Né? Amanhã a gente vai ter aqui a Cristina Oliveira, e ela é especialista numa poetisa portuguesa chamada Adília Lopes. E a Adília Lopes, ela é ironista, ou seja, ela faz ironias. Então, ela diz uma coisa, na verdade, ela está querendo dizer outra. E o poema te dá um monte de dicas de que ela está querendo dizer o contrário. Né? Um exemplo aqui, sem citar a Adília Lopes, mas aquele grupo Legião Urbana, ele tem uma música que diz: vamos celebrar a estupidez humana, nossa demência e difamação. Obviamente que o Renato Russo não está querendo que a gente celebre isso, né? É uma linguagem irônica para dizer, olha, isso é o que a gente tem e nós estamos celebrando isso quando não deveríamos. Ou seja, a linguagem do contrário, né? E a poesia usa muito disso. Se você lê a poesia só na superfície, né? Aquilo que o sentido diz na superfície, se você ler ao pé da letra, exatamente, não faz você sentido. vai ter não faz sentido. Não faz sentido, ou faz um sentido completamente inverso, né? Ou faz sentido completamente... Isso acontece também, às vezes, na psicanálise, né? Sim. Ó, a Ana colocou uma coisa aqui interessantíssima. Ó. Primeiro, né, ela dizia: eu amaria pintar os meus sonhos. Né? Meus sonhos são roteiros surreais de filme, concorda, Jane? Eu acho que ela já conversou com você sobre os sonhos. A Ana é a editora do meu livro. A Ana é a dona da editora Gato Preto. Né? Então a gente já conversou muito, já falou muito. E realmente existem sonhos da gente que são filmes. São filmes. Uhum. E eu vou falar uma coisa aqui que é bem interessante. Algumas pessoas têm sonho em capítulos. Você já ouviu isso? Ela sonha num dia, no dia seguinte continua o sonho. Nossa! Acontece. Isso acontece. Quem estiver assistindo e já passou por isso, pode falar e concordar ou discordar. Por quê? Porque a mensagem que está sendo passada é tão importante que ela volta. Ela volta e volta. Sabe sonhos recorrentes? Você já ouviu falar que tem pessoas que têm sonhos recorrentes? Eu tenho também sonhos recorrentes, mas geralmente a história não continua. Mas com a Patrícia aqui, ao Ler para Crer Oficial, ela tem um caderno de sonhos em que ela registra, faz muito bem, né? Faz muito bem de registrar, e sonha em capítulos, e retorna ao mesmo sonho muitas vezes. E a Radila Brandão também colocou isso, né? Que já aconteceu com ela, de estar sonhando aí em capítulos, né? Então. Também. E os sonhos recorrentes, normalmente eles são mensagens de desejos que você traz de longa data e você não faz. Mas não é uma mensagem clara, ela é uma mensagem cifrada. Tem que entender isso, ela é sempre uma mensagem cifrada. Uhum. Ela depende de uma interpretação. Mas aí uma outra coisa também que eu sempre digo com a poesia, né? A poesia tem muitas possibilidades, mas isso não quer dizer que ela é vazia de mensagem, ou seja, que é impossível você descobrir o que a poesia diz. A mesma coisa com o inconsciente, tá? Só que no caso da poesia, o Drummond, até trouxe aqui um livrinho que eu adoro dele, né? Esse é o Sentimento de Mundo, tenho mais uns 3. Mas ele fala lá no Procuro da Poesia que a poesia olha para você, né, e pergunta: trouxeste a chave? Né? Ou seja, existe uma chave para que você interprete o poema, e essas chaves estão no próprio poema. No caso da psicanálise, o analista tem essas chaves, né, para interpretar os sonhos junto com o sonhador. Sim, sim. O analista tem a chave não só do sonho, como do inconsciente. Uhum. Ele sabe o caminho. Legal. Isso é importante, porque às vezes a gente, né, pensa assim, pode significar tudo. Não pode significar tudo. Pode significar várias coisas, mas existe uma mensagem.
Existe. né? Existe. Isso que é importante. Existe. Existe uma mensagem. Aí a gente tem bastante gente aqui, né, falando sobre sonhos recorrentes, mas eu queria voltar numa pergunta da Ana, né, que é da família também, né? E ela colocou o seguinte aqui, lá em cima, se a ironia seria uma espécie de fuga da realidade. A ironia não é fuga da realidade. A ironia é uma forma de eu dizer algo que eu queira dizer, mas que o meu ego está me censurando. Uhum. Por exemplo, eu faço alguma coisa para você e você fala assim: ah, eu acho que você não me entendeu. E aí eu falo assim: ah, tá bom, é porque eu devo ser burra. Eu estou sendo irônica. Mas eu tô te dando uma mensagem de que você, quando diz que não, eu não entendi, eu sou burra. Então eu usei de uma ironia. Né? Uhum. Então a ironia é sempre um jeito de dizer aquilo que eu penso de uma forma diferente do que eu estou acostumada a falar. E aí eu já queria até entrar numa outra questão do Freud, que eu gosto muito disso, é que alguns conteúdos são pesados demais para a gente tratar. E é por isso que o nosso inconsciente protege a gente deles. Né? Algumas coisas sejam a respeito da nossa autoimagem, seja a respeito da nossa imagem para os outros, seja um desejo que a gente não tem coragem de admitir, porque a gente aprendeu que eles são errados, né? Mas isso não significa que esses desejos deixaram de existir, que essa imagem nossa a gente deixou de acreditar nela, ou que a gente passou a ter uma imagem diferente daquela outra pessoa. A gente só não admite isso. E aí que vem, eu gosto muito de perguntar até perguntar aí para sua autoridade psicanalista, né? As pessoas falam recalque como se fosse inveja, né? Recalque não é inveja, tá? Recalque é recalcar, é jogar solo em cima, né? E é isso que a gente faz com desejos que a gente sente culpa por tê-los, pensamentos que a gente não tem coragem de admitir. E eu imagino que a ironia e às vezes até a poesia são formas da gente colocar esses conteúdos que são muito pesados para fora. Tentar burlar, né? Burlar. Uhum. Burlar o nosso ego e o nosso superego e usa a ironia para isso, ou a poesia para isso. Coloca para fora. Uhum. Né? Vamos dar aquele exemplo típico, característico de psicanálise, né? Quem nunca odiou o pai ou a mãe? Eu odeio meu pai, eu odeio minha mãe. Quem nunca? Todo mundo, né? Então. Só 101% da população teve esse sentimento. Pô, só que quem admite... Faz parte. Faz parte. Quem admite? Pouquíssimos, né? Pouquíssimos. Então, esse é um dos conteúdos horríveis que a gente recalca. E o que a gente faz? A gente joga lá no fundão aquela cena onde a gente passou por algo que a gente odiou naquele dia, naquele momento, e joga lá no fundo. E a nossa visão equivocada daquilo criou um afeto. Afeto é sentimento. Qualquer sentimento a gente chama de afeto na psicanálise. Criou um afeto com aquilo. A cena vai ser esquecida, completamente esquecida. Nunca mais eu vou me lembrar daquela cena, mas existe um gatilho que cada vez que algo me fizer sentir uma sensação, uma emoção, um afeto parecido com aquele, eu tenho um gatilho. E isso é o meu trauma. Então eu recalquei um sentimento e ele vai ficar sempre ali, me dando um toque, ó, tem um negócio escondido aqui, tem um negócio escondido aqui. Até que
numa sessão de análise, eu consiga trazer isso, né, à tona e trabalhar não a cena, mas o sentimento, o afeto. Elaborar, é isso que a gente chama de elaborar na psicanálise. E aí Nisso, né? Pegando essa questão do pai, né? Para quem não sabe... Só um parênteses aqui, tá? Isso daqui é uma explicação super, super simples, tá? Tentando traduzir, assim, numa linguagem hiper coloquial, que é a psicanálise, para conseguir entender mais ou menos. Né? A gente está falando com pessoas que não são psicanalistas, que não são estudiosos. Então, para que as pessoas tenham uma noção do que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Né? É algo complexo, mas para quem estuda, é algo muito fácil de entender. Né? Para o psicanalista, é muito fácil trabalhar tudo isso. Né? Sim, é por conta das chaves, né? Aquela Sim. ideia que a gente falou da própria poesia também, né? Aqui no Poesia Pra Quê, a gente ensina você a encontrar chaves para interpretar a poesia. E a psicanálise também é isso, tem as chaves para você interpretar. Só que aí, voltando naquilo que a gente falou no comecinho, tá? Mesmo você sabendo de todas as interpretações, sabendo de toda a psicanálise, mesmo você sendo um psicanalista, às vezes as coisas vão ter um sentido diferente para você. E por isso que autoajuda não existe, autoanálise não existe, o Freud colocava. Mesmo o pai da psicanálise entendia e reconheceu para o amigo dele em carta, olha, tem coisas em mim que eu não sou apto a falar que são assim, porque eu posso estar me sabotando, eu posso estar me dando outra interpretação. Lógico. Né? Sim, aí tem até um caso que eu vivi isso, né? Eu sempre fiz análise, e aí uma das coisas que eu fazia para me sabotar era dar uma interpretação já, porque aí eu parava de procurar. E a minha interpretação que eu dava era, digamos assim, um espantalho, não era de verdade, era só para eu parar de cavar mais fundo, porque o meu inconsciente queria ficar seguro, né? Não, esse conteúdo aqui eu não quero que você saiba. Então, já que você está procurando muito, toma isso aqui, toma esse biscoito aqui e para de procurar. Isso acontece bastante com a gente. Aí a gente tem bastante gente falando aqui, eu não vou conseguir citar todos, tá? Porque vocês estão participando muito e eu estou adorando isso. Sobre coisas dos próprios sonhos de vocês. A gente vai deixar anotado e depois nos stories a gente pode usar esses... A gente pode fazer uma live só de sonhos, Rafa. Isso, maravilha. Perfeito, tá topado, viu? Mas, às vezes, você sonha com algumas coisas. Eu sonho com uma casa, eu sonho com isso. Pode existir alguns sinais mais óbvios. Então, por exemplo, sonhei com meu pai, então é alguma coisa com meu pai. Sonhei com um professor, pode ser com o pai, porque tem uma figura de autoridade. Porém, as interpretações têm que ser lidas a partir da sua realidade. Por isso que a psicanálise, né, ela é individual. Tá? Porque às vezes alguma coisa significa para você, não significa para o seu amigo. Né? Existem alguns sinais que podem nos dar pistas onde procurar. Porém, a interpretação é sempre individual. Tá? Diferente da poesia, em que a figura do autor não é tão importante. Né? Porque uma vez que o poema saiu do autor, ele é de quem lê. Já uma vez que o sonho está em você, ele é seu, pertence à sua realidade mental, à sua realidade interna, e tem que ser interpretado de acordo com a sua vivência, com seus símbolos, com as coisas que você construiu, né? Com o seu material, né? É uma construção. O sonho é uma obra-prima, né? Bom, vamos lá. Então, a Rose, ela diz o seguinte: sempre me deparo com lugares visitados em meus sonhos. São sonhos que ficam guardados, porém, quando os encontro, paro e o sonho vem imediatamente. Eu acho que essa é a questão do gatilho, né? Que a Jane falou aqui. Eu sempre me deparo com lugares visitados em meus sonhos. São sonhos que ficam guardados, porém, quando os encontro, paro e o sonho vem novamente. Aí depois a gente tem aqui a Linda colocando pra gente, né? A Linda Reis. Aquilo sobre o que não falamos... Tá?
Olha lá. Ela é do grupo do Poesia, Filosofia, Poesia e Psicanálise, né? Que eu conheci hoje e já estou adorando. Consegui ler algumas coisas lá rápida, depois vou interagir mais. Depois procurei no Facebook, tá? Poesia e Psicanálise e Poesia. A Ana colocou, gostaria de entender porque deixei de fazer poesia, acho que fiquei muito concreta. Também existe poesia concreta, tá, Ana? Pode fazer poesia concreta. Não tem um jeito certo de fazer poesia. Você pode fazer poesia, se tiver sentido para você, primeiro, né? Fazer um sentido para você, faça. Não se preocupa com mostrar. Tem dois vídeos aqui no Poesia Pra Quê sobre o processo criativo, em que eu analiso um poema meu chamado Poema Post-Mortem, que fala sobre vagalumes num pote de vidro. Ali a gente fala sobre o processo criativo. Você pode dar uma lida lá e ver que você só precisa escrever, mesmo que o seu poema vá morrer na escura cripta de uma gaveta. Tá? Coitado, e a Linda Reis colocou de novo, né? Opa, pode falar. Aqui a Linda Reis de novo, né? Uma vez que a poesia saiu do autor, deixa de ser dele. Exato. Né? A poesia ela ganha vida própria. Né? E isso é interessante, porque eu até comentei ontem, na live que eu falei do meu processo de como a poesia me salvou, né? Que a linguagem poética, por ser diferente dessa linguagem de uma notícia de jornal, ela me possibilitou colocar coisas do meu inconsciente ali, que normalmente eu não admitiria, eu não conseguiria admitir. E aí, quando ela estava fora de mim, eu consegui conversar com aquilo. Né? Então, eu escrevi lá o poema Manifesto Suicida, em que eu me pinto como uma pessoa muito ruim. E aí eu começo a ler aquilo, que é a minha realidade interna, e comparo com a minha realidade externa. E descubro que a minha realidade externa é diferente daquilo. E aí eu consigo conversar. Falo, nossa, olha só essa imagem que eu tenho de mim, é bem diferente da minha realidade. E aí eu posso conversar com ela, né? E já é uma poesia. Hoje, o poema Manifesto Suicida não fala mais nada para mim. Ele é vivo, ele é dele mesmo. É um momento, né? E eu espero que as pessoas tenham o contato com esse poema de maneira diversa do que eu tive. A Letícia perguntou aqui, você diria que a interpretação da poesia é algo individual, por ser a chave também individual? Bom, isso são sonhos, Letícia. Os sonhos, a interpretação deles, eles são individuais, porque os símbolos que você usa são só seus, mesmo que tenham vindo de outro lugar. Mas a poesia, ela vai dar chaves de interpretação nela mesma, no texto, tá? Então, no próprio texto você consegue dar uma olhada em quais são os sentidos mais possíveis e tal. E é claro que você vai conectar ela com a sua vivência também, né? Ia falar alguma coisa, tia? Eu ia exatamente isso, que dependendo do momento que a pessoa está vivendo, aquela poesia faz um sentido para ela e dependendo do momento faz outro sentido completamente diferente. Porque existem essas chaves, talvez elas sejam, elas casem com o momento que a pessoa está vivendo. Né? Quem está vivendo um momento de extrema tristeza, se lê um poema muito triste, ele vai ter uma identificação total com aquilo. Né? Então, são fragmentos de uma chave que vai servir para um ou para outro. A poesia deixou de ser do autor, ela passou a ser uma forma viva, mas algumas pessoas vão se identificar, outras não. Por que que muitas pessoas se identificam com determinados autores e outros com outros? É exatamente isso. Né? São os meus conteúdos que são similares, que têm alguma similaridade com aquilo que foi escrito. Você mesmo você acabou de dizer assim que a poesia que você escreveu sobre o suicídio hoje não quer dizer mais nada para você. Mas naquele momento ela disse tudo. Porque você está vivendo um outro momento. Exatamente. E às vezes você vai ler, né, poetas que dizem alguma coisa muito parecida, né? Eu tenho uma amiga aqui que é aqui do cenário de Instagram de poesia, que ela gosta muito de uma autora chamada Florbela Espanca, uma autora portuguesa, que fala muito sobre poemas de tristeza e de amores não correspondidos, né? E ela viveu, provavelmente, alguma desilusão amorosa e por isso tem essa conexão, né?
com ela. Eu acho que o poema tem essa possibilidade de falar pra gente, para os sentimentos que a gente tem, né? A literatura em geral, né? Sim, claro, toda a literatura. Aliás, não só a literatura, né? Eu estava falando com a Ana Romero agora há pouco, justamente sobre isso. A arte é a expressão do nosso inconsciente. Toda arte é a expressão do inconsciente. Quem escreve uma peça de teatro, ele coloca muito o consciente dele naquilo ali. Né? Por isso que não se pode exigir que a arte seja comercial. Né? Uhum. Se ela tiver que atender o lado comercial, ela deixa de atender o lado criativo do autor. E aí, você diria também que a arte, ela traz muito do inconsciente do artista, né? Mas você acha que ela fala direto com o nosso inconsciente também? Também, se você tiver uma identificação com ele, né? com aquele conteúdo. Ele fala com você. Assim como... porque o que é a arte se não colocar para fora todo o meu sentimento? E muitos dos meus sentimentos estão colocados no meu inconsciente. Eu tenho lógica. E aí a lógica é diferente, né? Sim, completamente diferente. Né? Completamente diferente. Você já assistiu musicais que são tristes? Sim, sim. E o que o autor estava fazendo naquele momento? Ele não estava colocando um conteúdo dele ali naquilo? Talvez ele estivesse vivendo um momento de tristeza, de melancolia. Isso que eu acho interessante da música, a gente vai trazer aqui o Kedson, que é um amigo nosso, para falar sobre a questão da poesia e da música. O Kedson, ele é maestro formado pelo Instituto de Artes da Unesp, e vai falar com a gente um pouquinho sobre essa questão da música. É incrível como a música fala direto com os nossos sentimentos sem necessitar de palavras, né? Sim. Ela fala, provoca na gente sentimentos, né? E é interessante porque uma das coisas que o Freud e a psicanálise fez, e principalmente na psicologia, na história da psicologia, foi quebrar o domínio da lógica, né, da razão. Antigamente, as pessoas achavam que a gente seguia e fazia as coisas que fazia por razão, porque são lógicas, porque 1 mais 1 é 2. E parece que não é bem assim, né? Não, porque a gente é 95% inconsciente, só 5% consciente. Então, qual é a nossa razão? Qual é? Né? Então, a Tia me mandou um texto, e a Patrícia aqui do Ler para Crer vai gostar bastante de citar Mia Couto, né, que é o autor... E foi a Linda que compartilhou e eu copiei dela, tá? Então tá, já dando os devidos créditos, né, para todo mundo. Mas eu gostaria de ler aqui, esse trechinho aqui, achei no meu computador, que é aqui, ó: o que devemos fazer com a nossa vida cotidiana é deixar entrar a luz da poesia na casa do pensamento. E depois uma frase do Freud que é: os escritores criativos são aliados muito valiosos, cujo testemunho deve ser levado em alta conta, pois costumam conhecer toda uma vasta gama de coisas entre o céu e a terra, com as quais nossa filosofia não deixou sonhar. Estão bem diante de nós, gente comum no conhecimento da mente, já que se nutrem em fontes que ainda não tornamos acessíveis à ciência. E aí isso está Freud no livro Os Delírios e Sonhos na Gradiva de Jensen, de 1907. Né? Tem uma frase que dizem que é de Freud, mas eu não achei dele, que diz assim: onde quer que eu vá, os poetas já chegaram lá primeiro. Né? E eu gosto bastante dessa ideia que ele fala, de que os artistas, eles têm conhecimento, eles têm conteúdos que as outras pessoas ainda não sonharam, né? Que ainda não chegou no cotidiano, que eles encontraram elementos, né, novos que só existem no mundo da mente. É um pouco o que o Dalí fazia, né, construindo ali
as imagens dele do surrealismo. A poesia também faz isso, tá? A gente cria símbolos que eles têm um sentido todo, um sentido novo, né? E que só vão fazer sentido aí direto para outros inconscientes. Às vezes, com a razão, a gente não consegue atingir. A razão não deixa tem eu ver muita aqui. razão. A gente não tem mais. O Freud coloca aqui, né? Que os artistas eles chegam com algumas formas que a ciência ainda não atingiu. Né? Ou seja, que a razão, a lógica não chegou lá ainda. Né, de ser impossível, mas o impossível não existe no inconsciente, né? Ou existe? Como que funciona isso? O impossível não existe para o inconsciente, né? O inconsciente não, ele não crê no impossível. Ele crê naquilo que ele quer. E às vezes o que ele quer, naquele momento, não é possível, mas pode vir a ser. Interessante. Aí, a gente já encaminhando para o final da live, agradecendo a todos vocês que estão aqui, né? Lembrando que quem tiver até o final aqui, a gente já está coletando os nomes de vocês para fazer o sorteio do livro. Então, daqui a um pouquinho, quando a live cair, a gente vai abrir uma outra live só para fazer o sorteio, tá? E ainda tem uma pergunta, eu não sei se dá tempo, mas a questão da sexualidade, né? Nós tivemos uma pergunta hoje falando em que ponto a sexualidade, os desejos relacionados à sexualidade influenciam na nossa mente e na nossa vivência? Então, sexualidade para a psicanálise, ela tem uma outra conotação, né? Toda a nossa pulsão de vida, toda a nossa energia de vida está ligada à nossa sexualidade. Não necessariamente ao nosso sexo, é diferente, né? Sexualidade para Freud quer dizer a nossa pulsão de vida, a nossa energia de vida, né? E o que é isso, essa sexualidade transformada em pulsão de vida? É a nossa libido. Libido é a vontade que a gente tem de fazer as coisas. Então, é lógico que a sexualidade influencia na nossa vida. Porque se eu não tenho vontade de fazer as coisas, eu não tenho sexualidade, eu não tenho libido. E por que eu não tenho? Porque algo está errado comigo. Porque é da natureza do ser humano ter libido, ter vontade, ter sexualidade. E quando eu perco isso, eu perco para fazer todas as outras coisas, inclusive. Então, o estado de depressão é justamente isso, é uma queda na minha sexualidade, na minha libido, na minha pulsão de vida. Por isso que chama Nossa, depressão, fantástica essa... é uma queda. É como se fosse um gráfico, eu estou num alto, e quando eu entro num processo depressivo, eu caio. E aí é porque eu parei de ter pulsão de vida, de ter libido, né? Importantíssima essa definição, que vem muito ao encontro de um poeminha pequeno que eu fiz hoje, falando sobre essa questão do querer, né? Porque muita gente diz o seguinte: eu não quero nada, né? Não quero nada. E a verdade, né? Eu vou ler o poema aqui, que a gente postou aqui, o Ler para Querer Oficial, né? A Patrícia repostou também, que diz assim: nada quer nada. Tudo quer, tudo deseja. O que não se mostra, enseja. Entra, sai, expande, retrai, lateja. Toda língua vibra latente, mesmo ao inconsciente. Fala e grita silente, nunca calada. Então, é uma ideia de que existir é querer, né? Essa ideia de que não quer nada não parece funcionar muito, né? Tem um ditado que diz que quem tudo quer, nada quer, e quem nada quer, tudo quer. Né? Porque, como eu disse para você, a psicanálise, ela não descarta o invertido, né? Ela não descarta. Então, a partir do momento que ela não descarta, se você não quer nada, é porque você quer tudo.
Nossa, interessantíssimo isso, eu não tinha pensado nisso. A Ana disse que quer sortear livros da Gato Preto também. Pode enviar? Claro que pode enviar. Tá? Pode enviar pra gente, a gente vê isso aqui. Tem uns livros sobre poesia, inclusive. Legal, maravilha. A gente vai abrir um espaço também nos stories aqui e pegar talvez algumas poesias de alguns livros da Gato Preto para postar aqui no Poesia Pra Quê também. Uma última coisa, eu acho, ainda do Setembro Amarelo. Uma última coisinha. Para o Setembro Amarelo, que é a questão da pulsão de vida e pulsão de morte, né? Falando um pouquinho de suicídio, é claro, a gente não tem muito tempo, mas o que o suicida quer, então, no fim das contas? Né? Porque a pessoa que está pensando em suicídio, já que a gente sempre quer alguma coisa, o que é que o suicida quer? Ele quer à luz da psicanálise? Ele quer cessar a dor do existir. É a dor do existir que é terrível, porque é uma dor que não se mede, é uma dor que não se cura com um remédio, e ele tem essa dor de existir porque ele não se entende. Quem não se conhece, não se ama. Então, se ele não se conhece... Nossa, bem forte isso. Se ele não se conhece, ele não se ama. E se ele não se ama, ele não entende por que viver. E essa dor é angustiante. Uma das coisas que a gente vê que o suicida vai fazendo, que a pessoa em depressão profunda vai fazendo, ele vai eliminando a libido, né? Ele vai deixando de querer, ele não quero mais nada, né? E esse não querer mais nada, já que como querer é viver, né? A vida é essa pulsão de vida, quando ele já não quer mais nada, parece que ele vai se aproximando da morte, é isso? É isso. Ele vai deixando de querer, e é um círculo, né? Um círculo vicioso. Ele deixa de querer, e aí ele deixa de viver, e ele deixa mais ainda de querer, e ele deixa mais ainda de viver. Isso se transforma numa dor. É uma dor do existir. E a depressão é exatamente, é uma dor interna que ela não tem explicação. Por isso que é tão difícil as pessoas entenderem quando alguém está com depressão. E quem tem depressão tem vergonha de estar naquele sentido e não conseguir se explicar. Ele não se explica, ele não explica por que ele está sentindo essa dor. Porque ele também não sabe. Né? Então, é aí que entra a psicanálise no caminho do autoconhecimento, no caminho do descobrimento. Eu vou me descobrir, eu vou descobrir quem eu realmente sou. E quando eu descobrir quem eu sou, eu posso me amar. Aí eu me amo. E quem não se ama, não existe. Quem não se ama, a gente não vive para o outro, a gente vive para a gente. Então a gente tem que se amar primeiro. Ninguém ama o outro se não se amar. Isso é engano. A gente pode até achar, e você sabe disso. Quando você não se amava, você não conseguia amar ninguém. Você sabia da importância das pessoas. Mas você, com toda certeza, não as amava como você as ama hoje. Sim, e isso até está no livro, né, no livro de poesia, tem os poemas de morte falam muito sobre isso, né, que a ideia de amor acabou, né, e no poema que nós lemos do Drummond ontem, né, o Ombros Suportam o Mundo, ele fala muito desse estado, ele fala assim, chega um dia em que a gente não fala mais amor, porque o amor não quer dizer mais nada, né, porque a pessoa não consegue mais sentir, isso é um estado de apatia geral, né. E aí, toda a pulsão de vida, todo o movimento de vida parece que vai embora também, né? Vai. E como é que faz para sair desse estado? Buscando ajuda. Buscando ajuda. Em primeiro lugar, acreditar que o caminho inverso é possível. Né? Se você chegou até ali, naquele fundo do poço, existe um caminho que vai te tirar daquilo. E a ajuda competente é de um terapeuta, com toda certeza.
Maravilha. Ó, o Instagram me disse aqui que eu tenho 20 segundos para terminar. Boa eu quero noite. agradecer a todos vocês que estão aqui. Mas, tia, espera só um pouquinho, eu vou te chamar de novo para a gente fazer o sorteio, tá? Então, vocês que estão aqui, esperem um pouquinho, já entrem de novo para a gente realizar o sorteio.